O seu contato com alguém é, na realidade, contato, antes de tudo, com a ideia que você tem dele, que você tem dela. Portanto, não é o contato com ele ou ela, é a ideia de um contato, é a crença de um contato, é a sugestão, é a opinião, é a avaliação, é o julgamento de um contato. Repare como é muito importante compreendermos isso, como é fundamental compreendermos isso. Porque há, de fato, muita importância nesta visão, porque ela lhe aproxima daquilo que eu considero a coisa mais importante na vida, que é a ciência da liberdade. E não há liberdade quando não há meditação. A presença da meditação é a presença de um cérebro que ficou livre de suas sugestões, avaliações, crenças, opiniões, aceitações e rejeições da vida, que no caso inclui também e naturalmente o outro, assim como as situações acontecendo. Portanto, quando o cérebro está livre, completamente livre dessas sugestões, dessas autossugestões, dessas auto-opiniões, destas autoavaliações, quando o cérebro está livre, nos deparamos com o momento presente e nele se revela algo fora da mente como nós conhecemos. A forma como estamos lidando com o momento, a partir do pensamento, é a partir do passado. Observe sua mente, é a presença da particular mente de alguém. Os pensamentos que você tem são relativos a essa identidade, como você se vê, como você sente ser. Os seus pensamentos giram em torno da sua história, da sua memória e, portanto, do seu passado. E você avalia, tira conclusões, tem opiniões, tem crenças específicas a partir desta pessoa, que é a pessoa como você se vê. Aqui o que estamos dizendo é que, nesta condição, nós estamos lidando com um cérebro condicionado, com uma mente condicionada, intelecto condicionado, sentimentos e emoções também. Tudo isso está programado, tudo isso ocorre dentro de um processo de continuidade, de representação, de memória. Esta é a vida da pessoa. Mas a pessoa é uma sugestão dada pelo pensamento, dada por este passado, por esses registros. E o grande desafio aqui é descobrir o seu natural estado de ser, que não é esse. O seu natural estado de ser é a presença da meditação. Nesse natural estado de ser não há mais qualquer busca ou procura. Observe que o ser humano está à procura de algo em que ele possa
ao menos temporariamente, esquecer de si próprio, da dor que lhe aflige, que na realidade é ele mesmo. Observe que nós estamos fazendo isso constantemente. Todos amam viajar. Nós apreciamos o lazer, o entretenimento, as diversões. Amamos o descampado, a praia, estar na beira de um rio. Nós apreciamos muito lugares espaçosos, onde ali podemos relaxar, onde possamos nos sentir sem mais estarmos presos aos pensamentos do escritório, do consultório, da oficina, do mercado, dos negócios. Então, há uma procura em nós por algo além do modelo de vida como nós conhecemos, de rotina, de pagar contas, de trabalho, de lidar com família, de lidar com assuntos que geram estresse, ansiedade, angústia, preocupações. Então, há no ser humano, sim, uma procura por algo além de tudo isso. Para alguns, em particular, a ideia é ter um encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus. Para outros, está na ideia de como encontrar a felicidade. É curioso projetar a felicidade no encontro com o poder, a riqueza material, os relacionamentos amorosos, prazerosos, bons amigos, boas amizades, a ideia de amores e de pessoas que me amam, que me aceitam, que me apreciam, que me reconhecem. Assim nós projetamos a felicidade sempre lá fora, algo para ser encontrado por mim, fora da rotina, do comum, da repetição, da continuidade desse padrão de vida que eu tenho. Assim projetamos a ideia também desse encontro com Deus para pessoas religiosas que aspiram ter um encontro com o divino, com o sagrado. Mas imaginam isso dentro de um contexto ainda de cultura religiosa, de treinamento religioso que receberam da família, da sociedade, dentro do país onde elas nasceram e cresceram. Assim como seres humanos, nós estamos nesta procura. Um trabalho direto na compreensão da verdade sobre si mesmo, na compreensão desse natural estado livre do eu, livre do ego. É isso que estamos aqui colocando para você. É aqui que se encontra a real felicidade, a real verdade de Deus. Não há uma separação entre a felicidade de ser e a realidade de Deus. Nenhuma separação entre a realidade de Deus e a verdade sobre você. Quando a meditação floresce, quando a meditação está presente. Portanto, a grande pergunta, o que é meditação? É uma pergunta bastante frequente,
que nós temos respondido aqui. Meditação é a ciência do seu ser, quando você, como pessoa, não está mais presente. Porque a pessoa não é outra coisa senão um conjunto de memórias, de recordações, de lembranças. Conjunto de pensamentos forma uma ideia. Várias ideias, muitos pensamentos sobre quem você é. Mas todos esses pensamentos são imagens, recordações, lembranças, são representações, são fotografias sobre o que já foi, sobre o que já aconteceu. Isso dá formação a este mim, dá formação a este eu. Assim estamos nos posicionando na vida como uma entidade que se separa dela, lidando com o mundo a partir desse lugar, que é o lugar da separação, da divisão. Portanto, temos estabelecido, a partir do pensamento, um centro. Na realidade, o pensamento tem feito isso. O pensamento, que é esse centro, tem estabelecido a si próprio, tem se estabelecido como sendo o pensador. Reparem o grande jogo que o pensamento produz. Pensamento que é só memória registrada aí neste cérebro. O pensamento criou um centro em torno do qual as lembranças estão acontecendo. Mas essas lembranças não estão separadas deste próprio centro. Portanto, esse centro, que é o eu, é a própria periferia. Assim, nós temos os pensamentos na periferia e temos o centro como o elemento que monitora isso. Mas não há uma separação entre essa periferia e o centro. Estamos falando de um único movimento, que é o movimento do próprio pensamento. E nós estamos nos confundindo com isso, dando identidade a isso. Quando olhamos para o outro, olhamos para nós mesmos, olhamos para a vida a partir de uma ideia que o pensamento nos conta. Eu pergunto quem é você, e o pensamento lhe dá uma sugestão. Eu pergunto quem é Deus, e o pensamento também tem uma resposta. Sabe até onde ele está. O próprio pensamento constrói um projeto para ter esse encontro com Deus. Assim, Deus está no futuro, em algum lugar, aguardando por mim para encontrá-lo. É assim que o pensamento funciona. Mas quem é esse que está pensando? Esse que está pensando, que é o eu, o centro, ele é diferente do próprio pensamento? Ou é a presença do pensamento que estabelece esse que pensa? Para nós, este eu, ele é anterior ao pensamento. Mas repare, observe. Veja que isso é, de fato, apenas mais uma sugestão do próprio pensamento. Porque sem a presença do pensamento, quando não há nenhum pensamento aí, quem é o pensador? Nós precisamos compreender com clareza isso se queremos descobrir a verdade da vida. Se queremos ter um real encontro com a felicidade, um real encontro com Deus, temos que investigar a natureza deste eu. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre esse movimento.
que é o movimento desta pessoa, desta entidade, que está nesta busca, que está nesta procura. Eu volto a dizer, como no início da fala, o seu natural estado de ser não é de uma pessoa. O seu natural estado de ser é meditação. E meditação é a vida sem o eu. É quando esse encontro com a felicidade, é quando esse encontro com Deus é o encontro com a vida. Mas nesse encontro não existe alguém. Olhar para ele ou ela, como olhar para a vida, olhar para os eventos, os acontecimentos, sem se colocar como uma entidade central neste instante, é eliminar a ilusão do experimentador, do pensador, é eliminar a ilusão deste mim. Isso é meditação. Repare que meditação não é alguém realizando uma técnica ou prática para obter este ou aquele resultado. Sim, as pessoas chamam isso de meditação. Pessoas, quando meditam, meditam para obterem resultados. Meditam para alcançarem propósitos, para alcançarem objetivos. Não há propósito, não há resultados, não há objetivos. A vida é esse mistério se revelando aqui e agora, quando o eu não está, quando o ego não está, quando não há mais qualquer meditador. Isso é a presença da meditação. Nosso enfoque aqui, nessas falas, é lhe mostrando a possibilidade de, nesta vida, para você, em seu natural estado de ser, a ciência da vida. Colocando, em outras palavras, aquilo que alguns chamam de o despertar, ou iluminação, não é alguém se iluminando, não é alguém despertando. É a ciência do que é? Sem o sono, sem a ilusão e, portanto, sem a ignorância de uma identidade que se separa do outro, que se separa da vida, que se separa de Deus. Portanto, esta grande constatação, esta grande descoberta, não é aquela que alguém faz, é aquela que visita você, que assume você como sendo o seu natural estado de ser. Quando há o descarte desta ilusão. Portanto, como podemos nos aproximar desta visão? Já que a presença desta visão é a própria meditação em nosso natural estado de ser. Pela meditação. Então, a meditação ela tem esse aspecto natural de ser, e a meditação é, na prática, a observação das nossas reações. A própria observação das nossas reações traz o descarte desta separação, desta ego-identidade, deste eu e o não eu. O descarte desta dualidade. Então, nós temos a presença da meditação se revelando como esse encontro com Deus, se revelando como a felicidade presente. E temos a meditação na prática, quando aprendemos a observar nossas reações, sem colocar uma identidade nelas.
E que reações são essas? O velho modelo do pensamento. Ao surgir um pensamento, observe. Um sentimento, observe. Uma sensação, observe. Um impulso, observe. Mas não se identifique, não se confunda. Não coloque uma identidade presente nesta reação. Quando aprendemos a ouvir, a escutar, a perceber nossas reações, elas se desfazem. E o sentido do eu não entra. O sentido do ego não atua. Então nós temos o fim ou a liquidação desta egóica identidade, desta ilusória pessoa. Temos a vida acontecendo. A vida nesse olhar, nesse escutar, nesse perceber, nesse contato com ele ou ela. Então se revela o seu natural estado de ser, que é Deus, que é felicidade, amor, liberdade. Nós aqui estamos diante de algo, além das palavras, além dos nomes. Em alguns momentos na vida, nós temos alguns vislumbres de um estado se revelando, além da mente, além deste mim, desta pessoa. Mas são como visitas temporárias, que aparecem aparentemente no tempo. Eu disse aparentemente, porque na realidade, quando elas aparecem, elas interrompem exatamente o tempo. Essas visitas nos colocam em um novo estado de ser, fora do eu, fora da mente. Mas depois aquilo se dissolve, desaparece, e estamos de volta ao mesmo velho modelo da mente egóica, desta mente do eu. Será possível um encontro real para que esse sentido do eu não mais assuma esse espaço, seu natural estado de ser? É meditação. Portanto, não se trata de uma visitação. Se trata desse estado assumindo esse espaço, esse lugar. É o que estamos aqui trabalhando com você. Nós temos encontros online para trabalhar isso com você. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O contato com a vida, como ela acontece, livre desse modelo do pensamento que tem estabelecido essa autoimagem, é o contato com o amor, é o contato com a felicidade, é o contato com esta alegria indescritível, com esse silêncio que o pensamento jamais pode suspeitar da presença dele.